A Bíblia às vezes nos compara a plantas. Nancy DeMoss Wolgemuth se pergunta: onde estamos enraizadas? Onde você está plantada agora determina como você vai enfrentar a vida e se você vai prosperar e florescer a longo prazo. Se você está plantada na presença dele, entre o povo dele, você vai florescer nesta vida e até o fim, por toda a eternidade. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de A Sós com Deus, leituras devocionais diárias, na voz de Renata Santos. Em agosto de 2023, uma série de incêndios florestais devastou o estado do Havaí, causando cerca de 6 bilhões de dólares em danos. Você talvez se lembre de ter ouvido falar sobre a cidade histórica de Lahaina, com uma população de cerca de 12 mil pessoas. Ela está localizada na costa noroeste de Maui. Essa cidade foi especialmente afetada, causando a perda de pelo menos 98 vidas. 98 pessoas que morreram naquele incêndio. 2.200 edifícios foram destruídos, a maioria deles casas, e grande parte da cidade foi reduzida a cinzas. Houve muita repercussão na mídia enquanto tudo isso acontecia, mas cerca de um mês depois, eu li uma história interessante que chamou minha atenção. Falava sobre uma árvore enorme, figueira da Índia, no centro dessa cidade de Lahaina. Era uma árvore de 150 anos. A árvore era chamada de o coração da cidade. Ela sofreu grandes danos com o incêndio. Depois que os incêndios foram controlados, a comunidade se uniu para tentar salvar a árvore. Voluntários despejaram milhares de litros de água nas raízes da árvore e ficaram empolgados ao ver sinais de novo crescimento nas semanas seguintes, folhas brotando nos galhos carbonizados. Esse artigo chamou essa árvore no meio daquela cidade devastada, que levará muito tempo para se recuperar, de um símbolo de esperança em meio a tanta morte e destruição. Bem, ao ler sobre essa árvore que estava florescendo no meio da adversidade, lembrei-me dos versículos que queremos examinar hoje no Salmo 92. Vamos voltar e ler os primeiros 11 versículos que já vimos, e então começaremos hoje com os versículos 12 e 13. Salmo 92, um cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Eu mencionei ontem que um dos comentaristas, Derek Kidner, fala sobre essa primeira sessão como sendo louvor incansável, focado na magnificência, grandeza e fidelidade de Deus. Chegamos agora a esta sessão intermediária que ele chamou de arrogância insensata. É a arrogância insensata dos ímpios, começando no versículo 6. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. De volta ao louvor incansável do majestoso Deus reinante. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. E a partir do versículo 10, começamos a ver a vitalidade dos justos. Ele diz: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Vimos a arrogância e o destino dos malfeitores. Parece que estão brotando.
parece que estão florescendo, parecem estar indo muito bem. O mundo inteiro se curva diante deles e diz: acreditamos nessas mentiras, não acreditamos em Deus, acreditamos nos mentirosos e nos malfeitores. Mas aqueles que são justos, aqueles que permanecem firmes em Cristo, que se apegam a Ele, permanecem na verdade. Eles, com o tempo, verão esses malfeitores serem derrotados. Os malfeitores perecerão. Todos os malfeitores serão dispersos. Vimos a arrogância dos malfeitores e o destino dos ímpios. Mas e os justos? O que acontece com eles? Bem, vamos continuar a leitura no versículo 12 e hoje queremos nos concentrar nos versículos 12 e 13 do Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E os últimos 2 versículos vamos falar sobre eles amanhã. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Hoje queremos focar apenas nesses 2 versículos, 12 e 13 do Salmo 92. Ouça novamente o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Em primeiro lugar, isso levanta as perguntas óbvias. Quem são os justos? Nós já falamos sobre os malfeitores, mas quem são os justos? Somos justos porque não cometemos todos os atos malignos que talvez outras pessoas tenham cometido? Bem, as Escrituras nos dizem que não há ninguém que seja justo, que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, é que, por meio da fé em Cristo, que morreu no lugar dos pecadores, recebendo a penalidade que merecíamos por nossas más ações, aqueles que colocam sua fé em Cristo são declarados justos. Eles recebem a justiça de Cristo, que tomou sobre si o pecado deles. Eles recebem a justiça dele como se fosse a deles. Então, ao pensar nos justos, aqueles que foram feitos justos por meio da fé em Jesus Cristo, há 2 verbos importantes neste versículo 12. O que os justos fazem? Bem, somos informados primeiro de que eles florescem. Essa palavra significa brotar como um botão, florescer, espalhar-se, prosperar. Pense naquelas novas folhas brotando na figueira da Índia lá em Lahaina, naquela área destruída pelo fogo. E de repente aquela árvore com nova vida, florescendo, brotando como um botão. Os justos florescem e o que mais eles fazem? Eles crescem. O justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro no Líbano. Nós lemos no versículo 7 que os malfeitores prosperam. E agora estamos vendo que os justos florescem ou prosperam, dependendo da tradução. Qual é a diferença entre os ímpios e os justos? Bem, aqui está a diferença. Os ímpios prosperam agora, por uma temporada, por um tempo, mas eles não prosperarão para sempre. Eles serão destruídos eternamente, como lemos anteriormente. Os justos, em contraste, enfrentam dificuldades agora, por um tempo, por uma temporada. Às vezes parece que estão sendo afligidos por todos os malfeitores que surgem ao redor, mas os problemas que os justos enfrentam estão, na verdade, os tornando mais fortes. Eles os estão amadurecendo. Os justos florescerão a longo prazo, como aquela enorme e antiga figueira da Índia. O fogo da aflição pode chamuscar os justos, mas o novo crescimento não deixará de brotar de seus galhos. Os justos florescem e eles crescem. Vemos esse conceito de como os justos passam pelos fogos da aflição em 2 Coríntios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz, começando no versículo 16,
tendo falado sobre muitas das aflições que eles estão passando. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação nem sempre parece leve, nem sempre parece momentânea, pode durar anos, pode parecer impossivelmente pesada. Mas é uma leve e momentânea tribulação que está fazendo algo bom em, para e por meio de nós. O que é? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. A aflição parece tão pesada, mas na verdade o que ela está fazendo é produzir para nós um grande peso de glória eterna. A aflição não será para sempre, a glória será para sempre. Mark e Michelle Leach são amigos e parentes por casamento do meu marido Robert. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecê-los melhor. Eles têm 4 filhos, todos muito pequenininhos. A segunda filha deles, Blair, nasceu com uma mutação genética rara, que resultou em graves deficiências físicas e cognitivas. Isso afeta quase todas as funções corporais dessa preciosa garotinha. Michelle e Mark passaram anos indo e vindo do hospital com Blair. Cirurgia de coração, aos 2 meses de idade, outra cirurgia não muito tempo atrás. É uma batalha diária, aparentemente sem fim. Há algumas semanas, Blair completou 4 anos e sua mãe, Michelle, postou uma foto da pequena Blair no seu 4º aniversário. Não dá para acreditar que essa garotinha tem 4 anos. Ela não parece nem perto dessa idade. Michelle postou uma foto dessa linda criança com a seguinte legenda: 4 anos dos mais altos picos e dos mais baixos vales. Mas em tudo isso, ele permanece constante, sempre bom, soberano e paciente. Feliz aniversário para essa menina preciosa que ele nos confiou. Ao refletir sobre esses anos, essas são as verdades que ancoram a minha alma. Primeiro, Deus é quem Ele diz ser. Segundo, a vontade soberana dele é boa e perfeita. Terceiro, cada momento gasto cuidando dessa filha é uma oportunidade de trazer glória a Ele. Quarto, este mundo quebrado não é o meu lar eterno. Nós te amamos, Blair. Eu li essa postagem e pensei, esta é uma mulher que está prosperando espiritualmente em meio a uma adversidade intensa e ardente. Cada dia é difícil, cada dia é desafiador, cada dia poderia ser uma oportunidade para a depressão, para a raiva, para a amargura, para o ressentimento. Mas aqui está uma mulher que está prosperando em meio ao fogo. Os justos prosperam mesmo enquanto passam por adversidades. E não só prosperam, como também crescem. Se você não está crescendo, você não está prosperando. Se você não está prosperando, você não vai crescer. Os justos não permanecem estagnados espiritualmente. Eles não se acomodam. Eu acho que quando eu era uma garotinha, eu costumava ter essa visão do que significava ser uma mulher mais velha e piedosa. E eu pensava, nossa, você chega a ser uma senhora piedosa e simplesmente se acomoda e tudo bem, está tudo certo, você chegou lá. Bem, eu estou muito mais próxima de ser uma senhora idosa do que jamais imaginei naqueles dias de infância. Mas uma das coisas que percebi é que você nunca para de crescer. Você não pode parar de amadurecer espiritualmente. Os justos prosperam, mas eles prosperam porque continuam crescendo. E eles continuam crescendo porque estão prosperando. O Novo Testamento tem muito a nos dizer sobre crescimento, começando com o próprio Senhor Jesus em Lucas 2, versículo 52. Disse do menino Jesus que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele veio a esta terra encarnado, Deus em carne. Ele cresceu
Ele cresceu fisicamente, ele aumentou em sabedoria, ele aumentou em relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Isso estabeleceu um padrão para nós, quer sejamos jovens ou mais velhos, para continuarmos crescendo. Os justos prosperam e os justos crescem. Efésios 4 tem muito a nos dizer sobre essa questão do crescimento dos justos. Fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que isso significa? Estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Estamos crescendo para ser como Ele, crescendo em sua plenitude, em sua estatura. Essa é a medida. Quem Jesus é. Essa é a medida do crescimento que aspiramos. Para que não mais sejamos como crianças, isso significa ainda não crescidos, arrastados pelas ondas, elevados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cada parte precisa estar prosperando e crescendo. E à medida que eu estou crescendo, você está crescendo, e você está crescendo, e você está crescendo. Nós estamos crescendo juntas. Estamos prosperando juntas como um corpo, crescendo na plenitude, na medida de Cristo. Paulo disse isso de uma maneira diferente em Colossenses capítulo 1. Ele orou para que os cristãos poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo, prosperando, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Em Hebreus 5, o autor diz no versículo 12, pois, quando já deviam ser mestres, vocês já deveriam ter aprendido o suficiente sobre o Evangelho e as verdades da Palavra de Deus e sobre quem Deus é e sobre a sua obra redentora, de modo que já deveriam ser capazes de compartilhar isso com outros. Porém, ele disse, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O que ele está dizendo é que vocês nunca cresceram espiritualmente. Vocês ainda são bebês espirituais. Veja, bebês são muito fofos, a menos que tenham 14 anos e ainda sejam bebês. Isso não é fofo. Há algo errado com essa imagem. Ele diz que vocês já estão conosco há tempo suficiente para que deveriam ter crescido de modo a ser maduros e capazes de se alimentar de verdade e de ensinar a outros. E ele continua. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, não no sentido de abandoná-los, mas de avançar além deles, tá? Avancemos para o que é perfeito. Esse é o alvo. Os justos prosperam e os justos crescem. O corpo de Cristo prospera mesmo por meio de fogo e adversidades, e ele cresce. E em 1 Pedro 2, usando a analogia de uma maneira de um pouco diferente, Pedro diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Escute, para o crescimento espiritual não há substituto para a palavra de Deus. É nela que conhecemos a Jesus. É nela que conhecemos o coração de Deus. É a palavra que nos purifica, nos amadurece e nos santifica.
Ele está dizendo para desejar esse leite da palavra, para que possamos crescer para a salvação. E em 2 Pedro, capítulo 1, ele diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm para construir sobre a sua fé. Então ele fala sobre 7 qualidades que precisam ser adicionadas à nossa fé. A virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Mas olhando de uma forma geral, ele diz: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês estão prosperando e crescendo, essas qualidades impedirão que vocês sejam inoperantes ou infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca pode parar de crescer. Você nunca deve deixar de aumentar no conhecimento de Cristo e em sua maturidade espiritual. E à medida que faz isso, você se tornará cada vez mais frutífero. Se você parar de crescer, você se tornará infrutífero, você se tornará inútil no conhecimento de Cristo. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre amadurecendo, sempre crescendo, sempre mudando. É ao longo do tempo que crescemos, assim como as crianças. Alguns anos parece que o seu filho cresceu de repente e você pensa: como que ele cresceu tão rápido? Mas, normalmente, o crescimento é constante e lento, não é súbito, não dramático, mas ao longo do tempo. E um lembrete aqui é que os justos que prosperam e crescem nunca chegam ao ponto final. Você nunca se acomoda na sua experiência cristã como ela é agora. Você nunca quer chegar ao ponto de navegar na correnteza espiritualmente. Porque eu posso te dizer, como o rio que corre no meu quintal, você pensa que está parado, mas se você entrar nele em uma canoa, ou um barco a remo, ou um caiaque, e não direcioná-lo, ele vai à deriva, vai seguir o caminho da correnteza. Nós não queremos seguir o caminho da correnteza, queremos nadar contra a correnteza e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, desde agora até o céu. Você está prosperando hoje? Você está florescendo? Seu interior está sendo renovado dia após dia, mesmo na adversidade? O trabalho de Cristo está fazendo você prosperar? Ou você está apenas sobrevivendo, apenas mantendo a cabeça fora d'água? Minha amiga Michele, com a pequena e preciosa Blair de 4 anos, que requer cuidados e atenção constantes, consultas médicas constantes, é difícil. Há muita adversidade na vida dela com isso, para não falar das outras 3 crianças pequenas. Mas ela está prosperando, porque Deus está sustentando a sua cabeça. Ela está aprendendo, ela está crescendo. É difícil, mas ela está prosperando. Você está prosperando? Você está crescendo? Você está crescendo em graça? Você está crescendo no conhecimento de Cristo? Ou você está parada, apenas existindo? Está tão envolvida nas coisas deste mundo que você não está tirando tempo para focar na palavra de Deus e nos caminhos de Deus? O justo florescerá como a palmeira, Salmo 92, versículo 12. Crescerá como o cedro no Líbano. Vimos no versículo 7 que os ímpios brotam como a erva. Mas aqui vemos que os justos florescem como a palmeira. Há uma grande diferença entre a erva e as palmeiras ou cedros. Você consegue ver como o florescimento dos ímpios é como a erva. Está aqui hoje e desaparece amanhã. Mas o florescimento dos justos é como uma palmeira, verde o ano todo, bonita, alta, ereta, majestosa. A palmeira representa força e permanência, estabilidade, durabilidade.
E o cedro do Líbano? Os justos crescem como o cedro no Líbano. A madeira do cedro é aromática. Ela é resistente à decomposição e a insetos. Por isso você pode ter um armário de cedro em sua casa ou um baú de cedro. É bom para proteger coisas que poderiam se deteriorar. O Líbano é conhecido por essas magníficas árvores. De fato, a bandeira nacional do Líbano tem uma imagem de um cedro. É o símbolo nacional do país até hoje. Representa a abundância e prosperidade. Davi, no Antigo Testamento, adquiriu cedros do Líbano para preparar a construção de um templo para o Senhor. E Salomão usou árvores de cedro do Líbano para construir o seu magnífico palácio em Jerusalém. Essas árvores de cedro, esses troncos, essa madeira, foram adquiridos de Hirão, rei de Tiro. Você se lembra disso? Tiro é uma cidade no Líbano. Essas árvores preciosas, valiosas, fortes e bonitas do Líbano foram usadas para propósitos belos. O que as Escrituras dizem? Os justos florescem como aquela palmeira ereta, forte, permanente e bonita, e crescem como aquele cedro valioso e belo no Líbano. E no versículo 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Onde os justos estão plantados? Onde eles crescem? Na presença de Deus, junto ao povo de Deus. E onde eles terminam? Na presença de Deus e com o povo de Deus. Eu quero dizer algo muito importante para você e eu espero que você realmente entenda. Onde você está plantada agora determina como você se sairá e prosperará e florescerá ao longo do tempo. Você está plantada nas redes sociais? Passa horas rolando sem pensar pelos vídeos do Instagram, se irritando com as postagens do Facebook, buscando curtidas e comentários. Se você está plantada nas redes sociais, não prosperará e florescerá a longo prazo. Você está plantada em intermináveis relatórios de notícias, debates sobre questões políticas e sociais? Se sim, você não prosperará e florescerá a longo prazo. Você está plantada em entretenimento frívolo, recreação e passatempos? Se sim, você não prosperará ou florescerá a longo prazo. Você está plantada em relacionamentos superficiais e tolos? Se sim, você não prosperará ou florescerá a longo prazo. Você está plantada em uma fixação por saúde, beleza e boa forma? Se sim, você não prosperará ou florescerá a longo prazo. Você está plantada em material de leitura que estimula a sua mente, mas não alimenta a sua alma? Se sim, sua alma não prosperará ou florescerá a longo prazo. Você está plantada neste mundo com pouco ou nenhum pensamento sobre o futuro, sobre a eternidade? Se sim, você não prosperará ou florescerá a longo prazo. Mas, se você estiver plantada na presença dele, entre o povo dele, você florescerá nesta vida e até o fim, por toda a eternidade. É porque a vida dele está em você, sua palavra está em você, seu espírito está em você. A vida que corre pelas suas veias é a vida dele, e a vida dele é eterna. Ela sempre, sempre florescerá. Amanhã, vamos expandir esse conceito enquanto chegamos aos últimos dos 2 versículos do Salmo 92. Os justos, na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ó Senhor, que possamos ser plantadas como o teu povo na presença do Senhor, na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Esta é uma canção para o sábado. Pensamos em como nos reunimos com o povo de Deus no dia do Senhor e em outros dias da semana também.
Queremos estar plantadas na Tua presença e com o povo de Deus. E à medida que estivermos, Tua vida correrá em nossas veias e seremos doadoras de vida para os outros. E oramos, ó Senhor, para que possamos prosperar e florescer. Vamos parar e avaliar onde estamos plantadas, onde estamos plantando nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos pensamentos, nossas afeições, nosso tempo, nossos esforços. Que possamos estar tão plantadas em Ti e com o povo de Deus que Te ama, que prosperaremos, que floresceremos ao longo do tempo e então por toda a eternidade, era após era. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você está prosperando? Nancy DeMoss Wogemuth nos mostrou como onde estamos plantadas afeta nosso florescimento. Esta mensagem faz parte de uma série que temos ouvido esta semana sobre o Salmo 92, chamada Prosperando a Cada Estação da Vida. Caso tenha perdido algum episódio, você poderá acessá-lo em nosso site avivanossoscorações.com. Somos um ministério apoiado por ouvintes, o que significa que podemos produzir esses podcasts e disponibilizá-los graças a pessoas como você. E quando você doa para o Aviva Nossos Corações, você está se unindo a nós para ajudar mulheres ao redor do mundo a experimentar uma vida de prosperidade em Cristo. Estamos super animadas com o desafio de 30 dias de leitura da palavra, que começa no dia 1º de janeiro. Esperamos que você participe conosco. Como é ser frutífera à medida que você envelhece? Amanhã, Nancy DeMoss Wogemuth compartilhará sabedoria para viver o propósito de Deus para a sua vida, não importa quantos anos você tenha. Junte-se a nós aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.